Olá, eu sou a Rita Foelker. Esse é o Momento Calunga e hoje a gente não trouxe livro porque a gente resolveu trazer uma fala do Calunga e Você de ontem, em que ele falava sobre sofrimentos inúteis, né? E ele destacou ali no caso a mágoa e a ingratidão. Mas é lógico que a gente refletindo sobre o que o Calunga fala, a gente sempre vai aprofundando ou vai expandindo, né? A gente vai entendendo a que situações aquilo se aplica e qual é realmente a orientação ou a dica que ele dá pra gente, tá? Então ele falava sobre as nossas reações negativas às situações de mágoa e de ingratidão. E aí, pensando um pouco sobre isso, eu até anotei aqui alguns tópicos para a gente conversar, que é o seguinte: a gente guarda muita coisa dentro da gente. E nem tudo que a gente guarda merece ser guardado, mereceria o nosso tempo, mereceria a nossa atenção, né? Mas fica, tudo aquilo que a gente fica remoendo continua dentro de nós, né? Aquilo que ele estava dizendo. Você pega o trigo e moe de novo, você pega o trigo e moe de novo, você pega o trigo e moe de novo, né? Na verdade, você não está beneficiando mais o trigo, você não está mais beneficiando você mesmo, né? Mas você só está sofrendo nesse processo. Tá? De lembrar de coisas que aconteceram, que alguém disse, né? E você se incomodou, você se chateou, você se entristeceu. E então a primeira pergunta que é legal a gente fazer quando a gente tem uma situação dessas é: bom, aquilo incomoda por quê, né? Será que quando outras pessoas agiram com a gente de forma semelhante, ou às vezes até mais grave, será que aquilo incomodou tanto, né? Será que esse incômodo tem a ver com a pessoa, com a nossa, com a visão que nós temos daquela pessoa, né? Ou realmente com o ato em si, que foi um ato grave, um ato ofensivo, né? Ou que nos prejudicou de alguma forma. Então essa é a segunda pergunta, né? Por que que me incomoda? A segunda pergunta é: o que aquela pessoa fez me prejudicou de verdade, né? Me prejudicou realmente de alguma forma na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Foi. Bom, e se isso aconteceu, a gente também precisa se perguntar uma terceira coisa. Aquilo que a pessoa fez, ela fez com intenção, né, de prejudicar, ela pensou e planejou e fez aquilo com frieza para nos prejudicar, tá certo? Porque às vezes a gente também tá muito chateado com coisas que não foram feitas com intenção de nos prejudicar, que o que aconteceu com a gente acabou sendo um efeito colateral. Às vezes até a situação da gente facilitou que a gente fosse prejudicado por aquilo que aconteceu, né? E a gente colocando isso na balança, a gente para um pouquinho de viver aquela emoção difícil, né? E começando a pensar a respeito, a gente começa a mudar, né? A nossa observação do que aconteceu. Tem uma história da minha infância que é o seguinte: eu tinha uma amiga com quem eu brincava várias vezes por semana, a gente ia uma na casa da outra e tal. Mas eu era criança, eu tinha uns 8, 9 anos. E o que eu percebia? Veja, eu tinha 9 anos, 8 anos. Eu percebia que ela mentia, sabe? E ela contava coisas que aconteciam na vida dela que eu tinha certeza completa e absoluta que não tinha acontecido, né? Ela gostava de aumentar, né? Para se fazer, para se colocar como superior e tal. E eu fui amiga dela durante muito tempo, quer dizer, eu sabia que isso acontecia, né? Mais para diante, quando eu fui estudar a psicologia, um pouco de pedagogia, eu fui descobrir, né, a questão das fantasias, né? Aquilo que a gente conta, mas que não é necessariamente uma deliberada mentira, mas é uma fantasia em torno de alguma coisa que aconteceu. Mas o fato importante é que eu nunca deixei de ser amiga dela, nem dela de vir na minha casa, nem eu de ir à casa dela por causa disso, né? Porque aquilo me prejudicava? Não.
Aquilo me fazia mal deliberadamente? Não, tá? Eu só ouvia aquilo, né? Eu não tinha as mesmas histórias incríveis para contar para ela, mas a gente continuou amiga e continuou brincando do mesmo jeito. Então essa é uma atitude que às vezes a gente também pode ter na vida. A gente observa como é que a pessoa é, entende como a pessoa é, e a gente fala assim, puxa vida, isso me incomoda? Me incomoda por quê? Me incomoda por questões íntimas minhas ou me incomoda de verdade? Tá? Por alguma razão justa e séria, tá? Aquilo que ela está dizendo me prejudica de algum jeito, né? Prejudica como, né? E terceiro, se me prejudica, prejudica com intenção de me atingir, de me ferir, de me prejudicar? Vamos fazer esse pequeno questionário das coisas que fazem a gente sofrer e talvez a gente pare de sofrer com muitas delas que só estão dentro da gente, só a gente que está repisando, só a gente que está remoendo, tá? E não está sendo importante para mais ninguém ou para mais nada em torno de nós. E aquilo que merecer encaminhamento, que merecer solução, vamos buscar esse encaminhamento, essa solução de uma forma positiva e construtiva, né? Que é para a gente não se complicar mais, para a gente não se emaranhar mais nessas questões difíceis. Tá bom? Então, até o próximo Momento Calunga. Uma grande paz para vocês. Beijão. Até o próximo.